Olá senhores, bem-vindo ao canal. Nos últimos dias ficou muito famoso aí o Pastor Mirim, que todo mundo já fez vídeo falando dele, fizeram até funk dele falando The King, The Power, The Master, mas eu tenho que dizer que os dias de glória dele estão chegando ao fim. Esse Pastor Mirim apareceu tanto na internet que a galera começou a perceber que o que ele estava fazendo é completamente errado, principalmente falando que ia curar doenças. Ele tá impedido pela justiça de ficar fazendo os cultos que ele estava fazendo até pouco tempo atrás, mas não há motivos para preocupação. Já temos um mini pastor para substituir ele 1000 vezes melhor. Se o problema era Pastor Mirim, agora tá resolvido. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Quanto cobra por pregação o missionário Miguel Oliveira? Eu sou profeta. Auto-intitulado Profeta, o missionário Miguel Oliveira tem 15 anos e ainda não terminou os estudos. Mas com um estilo, visto por muitos como cópia de pastores mais famosos, Miguel se tornou um fenômeno nas redes sociais. No entanto, uma pergunta vem intrigando muita gente. Quanto ele cobra para pregar? Em cultos, ele fala sobre cura, milagre e até sobre Pix. 30 pessoas que vão fazer um voto de 100 reais. Relatos apontam que, para uma apresentação, Miguel cobra um valor, digamos, salgado. Valor este que pode chegar facilmente a 40 mil reais. Isso somados, custo com transporte, hospedagem e até o chamado cachê ministerial. Você pagaria para ouvir uma pregação religiosa? E muitos podem dizer então que o miserável é um gênio, tá ganhando dinheiro que nem água. E tem outra, se isso for verdade e a igreja pagar esse valor aí de 40 mil reais, é porque a pessoa que contratou ele sabe que vai ter o retorno financeiro disso. Ou seja, quem tá se lascando nessa história aí são os irmãos que estão dando a oferta. Eu acho meio complicado isso porque as pessoas quando vão na igreja, geralmente ela tá passando por uma situação difícil. Eu mesmo era desse jeito, toda vez que eu tava na pior, eu procurava a igreja mais próxima pra ver se o negócio melhorava pra mim. E geralmente isso ocorria quando eu tava desempregado. Era raro, mas acontecia sempre. Pelo menos na minha experiência, eu frequentei agora por último a Igreja Universal. Eu ficava um pouco desconfortável porque o pastor pedia dinheiro 3 vezes durante o culto. Ele pediu o dízimo, a oferta e depois uma ajuda simbólica com os irmãos que puderem contribuir. E o cara tá de brincadeira, né? Se o pastor soubesse da minha situação, ele não se atreveria a um negócio desse. Mas mesmo assim, eu sempre que ia, dava pelo menos o que eu tinha ali no bolso. Mas chegou uma hora que eu falei, agora também não quero mais. Eu acredito em Deus, respeito muito quem frequenta a igreja, mas eu gostaria de saber para onde que vai todo esse dinheiro. Será que é sacrilégio ter essa dúvida? O pastor Mirim, por exemplo, se for isso mesmo, ele já deve ter conseguido arrecadar um bom dinheiro e, na minha opinião, isso não é justo. Principalmente no caso dele, né, senhores? Não é querendo falar nada, mas um adulto se deixar enganar por um moleque de 15 anos, que além dele ficar com esse negócio de The King, The Power, The Best, teve aquele vídeo também que viralizou dele rasgando um exame de uma senhora que tava com câncer, e isso aí não é coisa que se faça. Eu acho que existem bons pastores, só que infelizmente tem muito pilantra também nesse meio que se aproveita da fragilidade das pessoas e fica nessa de ficar pedindo dinheiro toda hora. Se pelo menos a gente soubesse para onde vai todo esse dinheiro, geralmente os pastores falam que vão para obra. Agora a gente não sabe que obra é essa, né? Eu sou testemunha que a pessoa pode mudar de vida depois que ela começa a frequentar a igreja. Tem pessoas que conseguem largar o vício, tem outras que mudam o seu comportamento e começam a agir de uma forma bem melhor de antes de frequentar a igreja, só que isso não muda o fato de ter muito pastor que se aproveita dessas pessoas para arrancar até o último centavo que ela tem. Eu, por exemplo, não acho justo que um pastor seja milionário. Tem um pastor aí que eu prefiro nem falar o nome, que o cara tem até um jatinho particular, só que agora aí pro pastor Mirim parece que a pista tá ficando um pouco salgada. Saiu recentemente uma decisão da justiça proibindo ele de gravar culto e eu acho que isso ocorreu principalmente depois que ele rasgou aquele exame da senhora que tava com uma doença grave. Além disso também, o moleque não frequentava nem escola, senhores. Tava viajando pra cima e pra baixo só no The King, The Power, The Bester. E vamos ser sinceros, esse moleque tem 15 anos. Eu tenho que admitir que ele é carismático, tem uma excelente oratória, bem melhor que a minha, por exemplo. Mas um moleque de 15 anos não tem experiência de vida o suficiente pra aconselhar pessoas que estão passando por problemas que o cara não faz nem ideia. Eu, quando tinha 15 anos, era bem retraído. Eu fui sempre muito tímido durante a maior parte da minha adolescência. E a única coisa que eu fazia da minha vida era jogar videogame, porque não tinha outra coisa pra fazer, mas desde aquele tempo, senhores, eu posso garantir que eu já tava com sangue nos olhos e eu não via a hora de me relacionar intimamente com uma guerreira. Entre os 15 e os 25 anos, eu tava no auge da minha gadice e principalmente naquela época que eu nunca tinha visto a cor. Eu não sabia nem como era direito. Eu só fui conseguir beijar uma guerreira na boca quando eu tinha 19 anos e ainda foi com a doidinha da rua. Era uma guerreira que morava lá perto de casa e diziam que ela não tinha suas faculdades mentais em ordem
e eu mesmo assim fui lá e fiquei com ela. Quando o homem é adolescente, pelo menos na minha vez, eu pensava nisso 24 horas por dia, e ainda mais quando eu via meus colegas tudo se dando bem. Com 19 anos nunca nem tinha beijado na boca, e tinha colega meu que já tinha até filho com essa idade, e eu só tô tocando nesse assunto porque essa fase da minha adolescência até o começo da minha vida adulta foi onde eu mais frequentei a igreja e foi a época da minha vida onde eu tava mais carente, e eu lembrei disso a hora que eu vi esse vídeo aqui do mini pastor Miguel numa igreja lá em Balneário Camboriú. Fui na igreja Reino em Balneário Camboriú e olha quem apareceu. Of the kingdom power. Esse vídeo foi gravado por uma jovem que se surpreendeu quando viu o mini pastor lá na igreja, e a gente sabe que as irmãzinhas até choram, né, senhores? Se o cara é da banda da igreja ou ele sobe lá no púlpito pra falar qualquer coisa, ele naquele ambiente vira uma espécie de autoridade. E você acha que já não tem várias irmãzinhas dispostas a ter um relacionamento cristão entre aspas com esse moleque? Por mais que ele só tenha 15 anos, mas se você for considerar que ele já tá bem financeiramente, só anda com adulto, já colocou até aqueles dentes brancos de influenciador. Ou seja, esse moleque já é um marmanjão, principalmente se você for comparar ele com o próximo mini pastor que a gente vai ver daqui a pouco. E você acha que o moleque já não empurrou em alguém? Que é justamente nessa fase que o cara tá com sangue nos olhos? Talvez nunca saberemos. Mas a questão toda é a seguinte: a gente viu aí a ascensão e a queda do pastor Mirim, agora a justiça impediu ele de ficar gravando o culto na internet e também ficar fazendo aquelas coisas que ele tava fazendo, mas não há motivos para preocupação. Já surgiu um novo pastor Mirim e, na minha opinião, muito melhor que esse moleque aí. Olha que bonitinho esse mini pastor que surgiu agora. A palavra do Senhor é como mel, é como doce, é suave, é como mel, meu irmão. Mas tem muita gente dizendo assim: Moisés, é pra você comer. Não, não é comer a Bíblia, não. É pra você experimentar como é, o experimentar de Deus. Eita glória! Olha aí, mas não é bonitinho esse mini pastor? Que gracinha, senhores. Por outro lado, também eu tenho que confessar que no começo eu fiquei meio desconfiado. Pensei, será que trata-se de um anão e fomos enganados? Mas não, esse é o Moisés da família de Deus, é assim que é o nome dele na rede social. Ele parece um mini adulto. Eu acho que ele frequenta a igreja desde que ele nasceu, na certa família dele deve ser bastante religiosa, e esse pequenininho é completamente diferente daquele outro que a gente acabou de ver agora, que já deu entrevista em podcast até sendo arrogante, fica fazendo aquela palhaçada lá do The King The Power. Já esse aí não. Só que o problema, infelizmente, é que o pastor Miguel, que foi aquele primeiro que a gente viu, ele começou na mesma idade aí que esse pequenininho. Os primeiros vídeos também do pastor Miguel era tão engraçadinho quanto esse, só que o problema é que quando cresce perde a graça. Principalmente quando a gente começa a desconfiar, igual no caso do primeiro mini pastor, que ele tá fazendo os fiéis de palhaço, e a impressão que dá, principalmente por ele já tá se juntando com o Pablo Marçal e falando até que quer ser presidente, é que esse moleque é um picareta. Já esse aí não. É praticamente impossível você criticar esse segundo mini pastor, o Moisés. Só que pode acontecer, infelizmente, é que conforme essa criança vai crescendo, ela pode ficar igual o pastor Mirim, mas pelo que a gente tá vendo também, não há motivos para preocupação. Quando um mini pastor crescer, já vai ter outra criança para substituir ele, porque essa é a moda agora. Adultos se emocionando e muitas vezes indo até as lágrimas com uma pregação de uma criança que mal consegue falar. E só reforçando aqui o que eu disse, eu acho muito importante a religião na vida das pessoas, apesar de eu não frequentar nenhuma igreja atualmente. E além disso também, é muito melhor você ver um mini pastor igual o pequeno Moisés, mesmo que ele esteja só imitando algum pastor que ele viu agir desse jeito. Mesmo assim, eu acho que isso é muito mais positivo do que aquelas crianças e adolescentes que ficam ouvindo Oruan, por exemplo, que é a pior desgraça que existe nesse país. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa onda dos mini pastores. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações e considere um dia juntar-se a Masters, Teta Junior, The King, The Power, The Mender, The Bester no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo vocês assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final.